Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer um teste de listening test. Vamos testar como está a sua capacidade de ouvir algo em inglês e entender. Então, bora lá. Antes de começar, já deixa o seu like, que eu sei que vocês gostam desses testes. E se inscreve aqui no canal, baixa também já o meu e-book gratuito, 10 segredos para falar inglês. Inclusive lá tem muita dica sobre você acabar melhorando o seu listening, compreender melhor, muitas dicas para você colocar em prática já hoje. Bom, vou explicar algumas coisas aqui antes da gente ir pro teste, mas não pula direto pro teste, porque senão você vai fazer o teste, mas não vai saber o que isso significa, né? Então, esse teste aqui, ele é para testar o seu listening. Não quer dizer que o seu inglês é X ou o seu inglês é Y. Não, o seu listening. A sua capacidade de ouvir algo e compreender. E talvez até mesmo responder. Só que a parte do responder, aí já é uma outra questão. Aí é o seu speaking. Então você pode estar com um listening muito bom, mas o speaking tá lá no básico. Então você pode estar com writing, avançadíssimo. Agora o listening não tá muito bom, porque você não ouve, você só pratica escrever. E como vai minha audição? Por que teria problemas com a audição? Então é importante vocês entenderem que uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. Claro que se você consegue ouvir um áudio e entender tudo, tipo um áudio até mesmo do avançado, dificilmente você não consegue falar nada, porque estaria um pouco ali discrepante isso. Mas existem sim níveis diferentes para habilidades diferentes. É muito importante vocês entenderem isso. Segunda coisa, aqui eu defini apenas 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Porém, gente, é muito mais do que isso. Aqui é só pra dar uma base pra vocês, só pra dar uma ideia, tá? Porque existem muitos níveis. Tem a pessoa que é muito zero, né? Tipo, é como a gente falou, A1, A2, que ela ainda tá no básico, mas ela já sabe algumas coisas. Aí tem uma pessoa que entra no intermediário, mas tem outra que tá mais avançada. Então, assim, gente, existem muitos níveis. Fora que não tem como falar, eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado, porque a gente sempre tá ali, ó, na transição. Não tem um momento que a gente tá ali exatamente, sabe? Tipo, a gente tá sempre, ó, indo, e as habilidades, elas são diferentes, né? Tem uma que tá mais, tem outra que tá menos. In my dreams, I'm an intermediate. Então, assim, mais do que... Acho que, assim, mais importante do que saber se você é básico, intermediário, avançado, é estar sempre melhorando, estar sempre estudando, sabe? Não se agarre, eu sou intermediário, então tá bom, só queria ser intermediário mesmo. Tá, mas você tá feliz com isso? Você tá, tipo, é o seu objetivo? Então não se prenda. Muitas vezes eu vejo que as pessoas ficam muito, tipo, importando. Não, eu quero saber se eu sou básico. Não importa, o que importa é, você sabe falar, sabe se comunicar? Vamos praticar, vamos lá, fala, vamos lá. É isso aí, é seguir a vida e estudar. Não se importar muito com essa questão do básico, avançado. She's right. Mas aqui pra dar uma estimativa pra vocês do que vocês precisam melhorar mais, porque às vezes vocês acham que estão lá arrasando no listening, mas na verdade não é bem assim. Então, pra incentivar vocês a estudar mais o que tá mais em falta no inglês de vocês, beleza? Então eu separei aqui 3 áudios diferentes que pegam mais ou menos ali o muito básico, intermediário e um pouco mais avançado. Botei alguns níveis de dificuldade, mas é claro que isso pode variar muito. Então o primeiro, ele é de uma atividade de um livro da Cambridge, que é a primeira lição, e é mais sobre essa questão de se apresentar e tal. Então se você sabe isso, você consegue entender, mas ainda teve um pouquinho de dificuldade, quer dizer que você tá mais no básico. Se você entender tudo com os pés nas costas, óbvio que, né, vamos pro próximo ver qual é o próximo áudio que você consegue entender. Mas esse primeiro aqui se você entender, mas tiver com uma certa dificuldade, podemos dizer que você é básico. Se você não entender nada, quer dizer que você tá abaixo daquele nível. Você pode ser 0, bem iniciante, tá aprendendo algumas palavras ainda. E se entender tudo, aí maravilha, né? Vamos aqui pro primeiro. Hello, I'm David Garza. I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay. Where are you from, Beth? Brazil. How about you? I'm from Mexico. Oh, I love Mexico. It's really beautiful. Oh, good. Sun Hee is here. Who's Sun Hee? She's my classmate. We're in the same math class. Where's she from? South Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Actually, it's Garza. How do you spell that? Garza.
beleza? E aí, se você conseguir responder as seguintes perguntas agora, quer dizer que tá tudo certo. Se você não conseguir responder nenhuma ou apenas metade, quer dizer que ainda estamos ali no básico, tá? No iniciante. Então, algumas perguntas. What's his name? What's her name? Não vou traduzir, né? Porque o importante é você entender a pergunta em inglês. Where's he from? Where's she from? Who is Sun-hee? Where is she from? Where is Sun-hee from? Então, se você conseguir responder essas perguntas, tudo certo, assim, foi com o pé nas costas ainda, vamos pro próximo. Agora, se você teve dificuldade ou você não conseguiu nada, quer dizer que tá um pouquinho zero, tá? You got an F? Vamos aqui pro próximo. Esse aqui já é uma atividade de um site que eu peguei, que se chama ESL, Cyber Listening Lab. Eles têm várias atividades aqui, inclusive é um site que vocês podem usar, vou deixar o link aqui pra vocês. Bora lá! Dad, I'm bored today. I want to go to a movie. A movie today? Well, I don't know. Here, let me look at the newspaper. Okay. Here's a movie that starts in the afternoon at 2:45. Well, should we take Mommy with us? Yeah. Okay, we have to wait for Mommy because she's at a meeting right now. Okay. All right, and what should we do after we see the movie? Go on a walk. Well, where would you like to go on a walk? Would you like to go down to the beach or through the park? To the beach. To the beach. Well, that sounds great. And then maybe we can go out to eat tonight. Does that sound okay? Yeah. Yeah! To the beach! Então vamos lá, ver se você consegue responder. Primeiro, né, se você entendeu, sem eu fazer pergunta nenhuma, você conseguiu entender o que eles estão falando? Ou você ficou viajando? Tipo, Cíntia, se eu tivesse que explicar o que eles falaram, não sei, assim. Então, se você entendeu tudo do outro, mas esse já deu uma agarrada, então você ainda tá um pouco no médio, no intermediário. Algumas perguntas. What are they planning to do? Who's going with them? Where's mom? Where are they going after the movie? Então, se você consegue também responder essas perguntas, principalmente se você consegue dar respostas bonitinhas, com as preposições, tudo aí, beleza, já podemos seguir em frente. E esse último aqui eu fui um pouco malvada, confesso. Eu peguei do British Council, então é inglês britânico, então tem essa dificuldade a mais. Why'd you do that? Pode ser que você não entenda e você ainda seja um pouco avançado, porque tem um sotaque britânico, mas se você entende isso daqui, ai meu filho, você já tá em, ó, another level. Eu não vou colocar tudo, mas eu posso deixar o link aqui, porque são 5 minutos, mas eu vou colocar só um pedacinho. E aí vocês depois entrem lá no site e respondam as perguntas, ouçam tudo pra ver se vocês conseguem entender. Bora lá. Hi everyone. On today's Tech Times podcast, we're lucky to have Sam Wogan, a well-known digital journalist, with us. So Sam, what interesting techie topic would you like to talk about today? Hi, Brad. Today, I'd like to talk about some of the reasons why we shouldn't automatically believe everything we read online and how false information spreads so easily with the help of technology. One of the reasons for this is a phenomenon known as circular reporting. Circular reporting? What's that? Well, it's basically reports which are based on other reports rather than on the primary evidence or source. To the reader, the podcast. Adoro inglês britânico, não sei falar, porém amo. Então esse aqui já é um nível um pouco mais avançado, você vê que tem uma rapidez maior na fala, ela junta muito as palavras diferentes dos outros áudios. Isso aqui é um pouco mais da conversa real, isso aqui é uma conversa real. Os outros têm um pouco de um ambiente controlado, que a gente chama, né? Então são áudios para mesmo pessoas que estão aprendendo inglês. Esse daqui poderia ser um programa de rádio normal, entende? Então se você conseguiu entender esse, principalmente se você for lá, né, conseguir entender tudo. Quando eu falo entender tudo, gente, não é entender todas as mínimas palavras. Pode ter uma palavra que saiu, 2 palavras, mas assim, você não teve grandes dificuldades em entender, conseguiu responder as perguntas que tem lá, quer dizer que o seu inglês está bem avançado, por sinal. Mas isso quer dizer que o seu speaking está avançado? Não, não, não. Quer dizer que você entende muito bem, mas na hora de falar ainda tá um pouco básico, intermediário. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, beleza? Mas foi só pra vocês terem uma ideia mesmo. E me conta aqui nos comentários, baseado nesse teste que a gente fez, né? Qual foi a média aí do nível de vocês de mais básico, intermediário, avançado? Como é que foi a experiência com cada áudio e tal? Hey, I got an A! E isso vocês podem fazer até mesmo, gente, assistindo muitos filmes e séries, e vocês vão melhorando e também tendo uma noção do quanto vocês estão entendendo. Fora que esses últimos 2 sites que eu vou deixar linkados aqui, se vocês passarem bastante tempo lá, vocês vão ver muita atividade gratuita. No British Council tem muita atividade, inclusive essa do Listening tem separada por nível. Lá também do Randall's tem de Easy, Medium and Difficult, se não me engano tem essas 3 classes lá, mas tem muitos áudios e vem com perguntas
perguntas também. Cada um tem as perguntinhas pra você responder. Então é muito bom você ficar lá horas lá estudando. Então é isso. Espero ter ajudado vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!